Bom dia, pessoal. Tudo bem? Então, hoje vamos começar mais uma aula falando de história do Brasil. Hoje vou gravar diferente, não vou gravar na frontal, na câmera frontal. Hoje vamos falar de economia colonial. Economia colonial que foi lá no começo, desde a colonização do Brasil, né? Eles, com o propósito deles era como a gente foi uma colônia de extração, era o quê? Extrair recursos, matéria-prima e mandar para a metrópole, mandar para Portugal, que foi o nosso caso. Começamos falando de economia colonial, falando de escambo. O que foi o escambo? Começar falando de escambo, que foi a troca por matéria-prima por ferramentas de trabalho. Onde os portugueses eles tinham as ferramentas de trabalho e o brasileiro e o indígena tinha a matéria-prima, que era o pau-brasil, era de grande interesse. O pau-brasil foi muito valorizado em Portugal, que se até hoje se dá o nome de Brasil por conta do pau-brasil, né? O pau-brasil, a madeira era muito resistente e não só isso, mas também a sua casca dá para fazer tinta, uma tinta vermelha para a casca do pau-brasil produzir uma tinta vermelha que logo logo virou símbolo da nobreza de Portugal. E logo depois do escambo aí do pau-brasil veio o termo, né, do inglês aí plantation, que significa monocultura, né, ou seja, produzir produzir um produto só, monoproduto só, cultura, produzir um produto só mais em grande escala, ou seja, que no nosso caso foi a cana-de-açúcar, né? E eu produzia muita cana-de-açúcar, dava mais lucro, dava mais dinheiro, dava mais valor, né? Isso foi o que, o que esteve de plantation, né? O termo aí de monocultura significa isso, né? Produzir um produto só, cultivar um produto só que era mais lucrativo. E isso tudo, né, veio através da escravidão, né? E é impossível falar de economia se, se não falarmos de escravidão. Escravidão que no início foi a escravidão dos indígenas, que não foi uma escravidão passiva, nem a escravidão dos africanos foi passiva, mas a dos indígenas foi muito mais revolta, porque eles tinham a cultura deles não era favorável para a escravidão, porque eles tinham uma cultura de autossustento, ou seja, eles iam plantar só o que eles vissem, que era suficiente para a sobrevivência deles, para eles comerem. E então veio essa escravidão aí que não foi muito vulnerável, eles não ficaram muito vulneráveis à escravidão, então foi muita revolta, eles fizeram revolta de verdade. No caso que eles têm muitas revoltas, como eu falei, muitas revoltas escravistas que eles não aceitavam a escravidão, ou seja, para trabalhar para os senhores, né? Eles que tinham a cultura, como eu acabei de falar, uma cultura que era uma cultura de autossustento, ou seja, eles iam trabalhar só o suficiente para que eles se alimentarem para sobreviverem. E aí, e depois disso, o Brasil virou um país escravista, né? Um dos grandes motivos para um país ser escravista é o quê? Ele tem que ter a grande parte ou a maior parte da população de escravos, o que acontecia lá, tipo, no nosso Pernambuco, no Nordeste aqui, né? No Pernambuco, Nordeste, era onde tinha maior cultivo de cana-de-açúcar e onde tinha a maior concentração de escravos. E, e os escravos indígenas, devido às grandes revoltas que eles tinham, foram trocados pelos escravos africanos, né? Não porque ele era preguiçoso, ou que ele não gostava de trabalhar, não, mas sim porque os escravos africanos eles eram especialistas, eles tinham maior habilidade com as ferramentas de trabalho. E se olharmos o Portugal não ia lá em qualquer parte da África e pegar uns africanos e jogar lá no Brasil para eles trabalharem. Não, não, não. Eles, eles sabiam a parte que eles sabiam que a pessoa tinha manuseio da cana-de-açúcar, ou seja, sabia como plantar, como colher, como moer, como se transformar em açúcar, sabia a parte lá que eles trabalhavam com minério, né? E então foi isso. Eles o escravo indígena só foi trocado
escravos africanos devido a isso. Os africanos tinham maior manuseio as ferramentas de trabalho e tinham maior produtividade também. E os escravos africanos também eles não tinham direito. O, foi assinado pelo Papa uma bula lá que, que definia que Portugal podia pegar o escravo africano e, e escravizar ele realmente, porque ele não tinha valor, ele era um objeto, ele era tipo, era uma posse sua. E já devido a um sistema religioso, né, que diziam que o negro ele vinha era era o Cã, ou seja, era o filho renegado de Noé, né? Então há diversas controvérsias aí que não favorecia o escravo africano, ou seja, e o escravo africano também ele era trazido para o Brasil e lá era jogado, e ele tinha que trabalhar pelo menos para conseguir o alimento. E o escravo indígena não, escravo indígena não, né? Em 1758, devido às grandes revoltas indígenas, foi pôs fim, né? Teve aquele documento que pôs fim à escravidão de índios, mas sabe que não foi muito feito em prática essa abolição da escravidão indígena. Em 1758 teve a abolição, mas depois já tinha escravos trabalhavam já indígenas trabalhavam de forma escrava ainda, aqueles que não se revoltavam, que não se rebelavam. Também que surgiu os latifúndios, né, as grandes propriedades de terra. Quando eu falo em latifúndios, vocês vão saber que eu estou falando de grandes propriedades de terra. E quando eu falo de grandes propriedades de terra, é verdade, grandes propriedades de terra. Viu? Tinham, tinham senhores, né, os senhores, os proprietários de terra, que tinham terras maiores do que até mesmo Portugal, um país da Europa. Era muita propriedade de terra. Aí você já tem as Seis Marias, que eu falei na aula anterior, que você já sabe, né? Entregar uma parte da sua terra para uma pessoa trabalhar nela e sim tirar o dono da terra, o latifundiário, tirar a parte desse lucro. E como eu falei, que os escravos africanos eles tinham muito manuseio sobre a, a ferramenta de trabalho, né? Ou seja, eles sabiam manusear o ouro, sabiam manusear açúcar, o pau-brasil, eles sabiam mesmo como fazer aquilo dar lucro a Portugal. E, e nem foi de início isso, viu? As primeiras pepitas de ouro só foram encontradas no Brasil lá em 1690. As primeiras pepitas de ouro só foram encontradas lá em 1690, ou seja, bem depois, né, já de 1500 para 190 anos depois, foram achar as primeiras pepitas de ouro no Brasil. Então, a forma do Brasil, a economia colonial é um assunto muito, muito bom. Que até hoje, né, o Brasil ganha muito lucro com isso. O Brasil é o maior produtor de quê? De laranja, soja, café. O Brasil ainda hoje é um dos grandes e o maior produtor no mundo disso tudo. Ou seja, isso já vem desde lá adiante, desde as, as economias coloniais, que nunca pararam, né? O Brasil sempre foi. O Brasil tinha um solo muito, muito nutritivo. O solo do Brasil era muito, muito nutritivo mesmo. Era um lugar ali muito bem para plantar cana-de-açúcar, para plantar o café. Lá em Minas Gerais, né, tinha ouro, no Ouro Velho, lá na Vila Rica, né, quando era, quando era a capitania de Vila Rica, que era responsável pelo ouro de todo o Brasil. Então, é isso, é só um breve resumo sobre a economia colonial. Esse, para a semana ou para outra, voltaremos com mais outros resumos de história do Brasil, né? Eu que sou muito nacionalista, eu gosto muito desse assunto, história do Brasil, então na próxima aula eu espero passar um pouco mais do meu conhecimento para vocês e ajudar vocês nesse desenvolvimento aí, de saber e descobrir como foi o passo a passo do Brasil até os dias atuais. É isso aí. Um abraço, fica com Deus. Beba água. Melhor uma pedra no caminho do que dois dos rins.